Seja muito bem-vindo, futuro servidor, futura servidora da Secretaria de Educação do Estado do Alagoas, ao curso aqui de Legislação e outras disciplinas aplicadas neste concurso do ano de 2021, todo gravado pós-edital, comigo, professor Kennedy Santos. Amados meus, esta aula vai iniciar uma disciplina que é extremamente importante para que você acerte as questões da sua prova. É uma disciplina que sim, ela está expressa no seu edital, então terá possivelmente questões retiradas dela, né? Mas também ela é base para a compreensão de diversas outras legislações. Então, compreender essa lei, saber sobre o que essa lei trata, é fundamental quando nós falamos sobre legislação educacional brasileira. Ou seja, eu estou falando nada mais, nada menos do que a minha, sua, nossa queridíssima e amadíssima Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Para os íntimos, LDB, a Lei 9.394 de 1996. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Esta primeira aula, ela é fundamental para que a gente compreenda a organização da educação básica, que é aonde a Secretaria de Educação atua, na educação básica. Então, essa primeira aula, ela é fundamental para fim de prova. Beleza? Ok. Quando nós falamos sobre essa lei, primeiro a gente tem que entender que ela é uma lei criada por determinação constitucional. Foi a Constituição que disse, olha, nós colocamos aqui algumas coisas sobre a educação, mas essa educação deve ser regulamentada por lei, uma lei geral. E aí essa lei é a LDB. Ela é uma lei nacional, tá? Ela é uma lei nacional. Isso significa que ela não é uma lei federal, ela é uma lei nacional. São coisas distintas, beleza? A lei é nacional, não federal. O examinador já falou que ela era federal e estava errado. Ela é nacional. Diferença básica: nacional se aplica em regra geral em todo o país e para todos. Federal, não, só se aplica diretamente ao governo federal em qualquer local do país. Por exemplo, a 8.112 é uma lei /90, 8.112/90, que trata sobre servidores públicos federais, é uma lei federal. Ela não rege toda a população brasileira, não. Ela rege em todo o país, mas apenas os servidores públicos federais. A LDB não. A LDB, ela rege toda a educação escolar brasileira em nosso país, tanto das instituições públicas quanto nas instituições privadas. Isso mesmo, a LDB rege também a escola privada, beleza? Só um detalhe aqui já para os encargos de consciência do professor. A única educação formal, escolar, que a LDB não rege é a educação militar, tá? A educação militar. Eu estou falando de escolas militares de fato, tá? Gerenciadas diretamente pelas Forças Armadas, pelo Exército, Marinha Aeronáutica ou por forças auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, tá? Forças auxiliares do Exército, certo? Mas são formadas por ela. Eu não estou falando desse modelo atual, que é o modelo cívico-militar. Esse modelo cívico-militar não é escola militar, e sim uma escola civil com participação militar. Então, o modelo cívico-militar é regido pela LDB. As únicas que não precisam ser regidas pela LDB, mas é equiparado a ela, é exatamente as escolas verdadeiramente militares, ok? Beleza? Só para os encargos de consciência. Então, ela vai ali gerenciar a educação escolar brasileira. Educação escolar. Educação escolar, nós temos que entender que nós estamos falando, então, da educação básica e da educação superior. Nós não estamos falando sobre cursos livres, por exemplo, ou sobre a educação que eu dou para a minha filha. Nós não estamos falando sobre isso, porque essa educação a LDB não rege. A LDB só rege sobre a educação escolar. E ela vai dizer que essa educação será dada preferencialmente através do ensino em instituições próprias, tá? Então, através do ensino. Então,
predominantemente por ensino, significa que é predominante, não significa que é a única forma, tá? Como nós sabemos, por exemplo, pode ser ensino, pode ser pesquisa, não é? Pode ter outras formas, porém, a predominância é através do ensino. De boa? Ok, tá? Coloquei no importante, né, LDB disciplina educação escolar, beleza, tá? De boa. E aí, nós entramos propriamente ditos na LDB. E aí a LDB ela vai dizer então pra gente, é sobre essa educação escolar. E ela vai dizer quem era essa educação escolar e como que essa educação escolar ela é organizada. Entenda isso porque isso já caiu muito em prova. A educação escolar em nosso país é organizada em 2 níveis. Apenas 2 níveis. Não esqueça disso. Educação escolar é organizada em 2 níveis. Coloquei aqui um organogramazinho. 2 níveis. Que 2 níveis são esses? Educação básica, que é o foco principal do nosso curso, e educação superior. Então, quando falamos em educação escolar, falamos em Lei de Diretrizes e Base, é uma lei que vai reger a educação básica e a educação superior. Quais são os 2 níveis? Educação básica e educação superior. Beleza? A educação básica ainda é organizada em etapas, que nós podemos falar então sobre a educação infantil, que ainda se subdivide em creche e pré-escola, o ensino fundamental, que ainda se subdivide em anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. Beleza? Mas essas aqui não são níveis da educação, são apenas etapas do nível chamado educação básica. Beleza isso? Tranquilo? Vai o que o examinador diz para você, a educação brasileira, a educação escolar, ela é formada por 5 níveis. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Errado, porque é 2 níveis, educação básica e educação superior, tá? Esses são os 2 níveis. Qual é o nosso foco neste curso? Obviamente focado na Secretaria de Educação do Alagoas, o nosso principal foco é a educação básica. Até irei citar alguma coisa sobre a educação superior, mas o nosso grande foco é sim a educação básica. Precisamos dominar o que a LDB fala sobre a educação básica. Então, nós vamos falar sobre essa tal educação básica, começando ali pelas suas disposições gerais. Tá? Alguns aspectos muito tranquilos, né? Qual é a finalidade da educação básica? Desenvolver o educando, assegurar uma formação comum indispensável para o exercício da cidadania, bem tranquilo, fornecer meios para progredir no trabalho e estudo posterior. Essas são as finalidades, muito tranquilas. A forma de organização dessa educação básica. Aqui a gente precisa parar e analisar e entender o que são essas formas de educação básica. Para que a gente compreenda bem essas formas de educação básica, eu preciso já utilizar do conhecimento que você tem, porque eu sei que você tem. Né? Quando nós falamos em um ano letivo, me responda, quando nós falamos em um ano letivo, qual é a definição desse termo? O que define um ano letivo? Isso mesmo, o ano letivo ele é definido de pelo menos 800 horas aulas, dividido pelo menos em 200 dias letivos. Isso é um ano letivo. Então, o ano letivo tem que ter, no mínimo, 800 horas. Sim, hoje a LDB fala em ampliação dessa carga horária, beleza? Mas ainda a definição de ano letivo mínima é a perspectiva de, no mínimo, 800 horas, subdividida em pelo menos 200 dias letivos. Isso é a principal definição do que nós podemos identificar como ano letivo, beleza? Agora, como que esse ano letivo será organizado? Esse ano letivo ele pode ser organizado em diversas formas. Daí a perspectiva de formas de organização, a perspectiva das formas de organização, beleza? E que formas são essas? Primeiro, forma de organização. Nós podemos dividir, organizar esse ano letivo
em séries anuais. Séries anuais. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. São séries, tá? O que caracteriza essa perspectiva de organizar por série? A principal característica, pode ter algumas, mas a principal é que ao final da série é possível que o estudante seja retido naquela série. Então, quando é que eu sei que é série? É o seguinte, por exemplo, o menino está fazendo lá o quarto ano do ensino fundamental. Quando ele está fazendo aquele quarto ano do ensino fundamental, há a possibilidade de que ele seja retido ao final daquele quarto ano. Se existe essa possibilidade, nós estamos falando em uma organização por série. De boa? Tranquilo? Show. Tá? Uma outra forma de organização, então para a gente já fazer a comparação, é o ciclo. É o ciclo. O ciclo é uma outra forma de organização do ano letivo, tá? Do ano letivo. O que é um ciclo? Um ciclo, nós diluímos essa perspectiva voltada para uma possível retenção do jovem, retenção da criança, né, em mais anos. Então, nós temos os ciclos de organização. Por exemplo, é possível que o ensino fundamental, nos seus anos iniciais, tenha o primeiro ciclo, e esse ciclo ser composto de 3 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, você dilui o tempo, né, aonde que essa criança irá desenvolver mais habilidades, né, e aí só ao final do ciclo que seria possível essa retenção. Por exemplo, para a gente entender, eu tenho lá uma escola onde você tem uma educação em ciclo e você tem o ciclo, os 3 primeiros anos. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Tá? A criança se encontra no primeiro ano do ciclo. Ao final desse primeiro ano, essa criança não pode ser retida, porque é ciclo. Se fosse em um modelo seriado, essa criança poderia ser retida. Beleza? Kennedy, então você está me dizendo que no ciclo não tem retenção? Eu não estou dizendo isso não, porque no ciclo há retenção sim. Só que a retenção no ciclo é, possivelmente, a existência dessa retenção é somente no último ano do ciclo. Então, para que haja uma retenção, o menino vai passar pelo primeiro ano, pelo segundo ano, terceiro ano. Se os profissionais de educação, né, identificou que é melhor para aquela criança a retenção, aquela criança poderá ser retida. E ela será retida no terceiro ano, ela não volta o ciclo todo, mas ela será retida no terceiro ano ali, repetindo então o terceiro ano. Então no ciclo há possibilidade de retenção sim, mas somente no final do ciclo. No modelo seriado, a retenção é a cada série, ou seja, a cada ano letivo. Então o ciclo terá 3 anos letivos ou 2 anos letivos, né? Um ciclo também pode ser de 2 anos, por exemplo, 4º e 5º ano do ensino fundamental, ciclo. Outro ciclo possível, 6º e 7º ano. Outro ciclo possível, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Beleza? Então essa é a diferença de um para o outro e dentro do modelo de educação de nosso país, essas duas formas podem ser aplicadas. De boa? Além delas, existem outras formas de organização. Entre eles, nós temos, usando aqui, os períodos semestrais. Organizamos a educação em semestres, bem tranquilo, né? Organização em semestres. Em semestres é o ano letivo, dividido em 2 semestres, cada semestre ali com uma média de 100 anos letivos. 100 dias letivos, 100 anos letivos é muita coisa, né? 100 dias letivos, beleza? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Você tem em alguns estados brasileiros, por exemplo, né, as escolas de línguas que dão apoio à educação básica e à educação de língua estrangeira em conjunto com a educação básica e boa parte dessas escolas de línguas, né, vai ter ali essa organização
por semestre, tá? Bastante tranquilo. Também você tem uma perspectiva, né? Uma possibilidade de fazer essa organização, por exemplo, no ensino médio. Há essa possibilidade, tá? De ter essa organização semestral também. O que você tem que entender é que é possível também ter uma organização semestral. De boa? Existe uma outra forma de organização, que são os grupos não seriados. Grupos não seriados, professor, grupos não seriados. Ou seja, você pode organizar uma educação em um modelo educativo aonde que você não separa as crianças pela série. Não, você pode separar por outros modelos, por exemplo, por idade. Independentemente da série, a criança é organizada naquela idade, tá? Ou até mesmo outro modelo, por disciplina, tá? Então, a língua estrangeira, por exemplo, que é um bom exemplo, o inglês, né? Em vez de pegar os meninos do ensino médio e colocar os meninos do ensino médio lá, primeiro ano, né? Os meninos do primeiro ano vai estudar inglês, segundo ano, inglês, terceiro ano, inglês. Em vez de pensar assim, entender e organizar esses alunos, por exemplo, em básico, intermediário e avançado. Então, independentemente do ano, vamos colocar esses alunos como básico, tá? O menino pode estar no terceiro ano, mas ele é básico, certo? Intermediário, o menino pode estar no primeiro ano, mas ele tem ali um inglês intermediário, então ele vai para o intermediário. Tá? Ele pode estar no primeiro ano, mas ele tem um inglês avançado, então ele vai na turma de avançado com outros meninos de outros anos diferentes. Isso é uma organização possível, sim, tá? E ela acontece, de vez em quando a gente encontra ela em escolas públicas em nosso país e escolas particulares também, porque há essa possibilidade, tá? E essa é uma organização que a gente chama de organização não seriada. Simples. Você organiza em grupos, mas essa organização não é fundamentada na série. Beleza? E o outro ponto que nós temos expressos na própria LDB é a alternância regular de períodos de estudo. Essa é muito comum em escolas rurais, tá? Escolas rurais. Como assim, Kennedy? A gente até coloquei aí embaixo um outro título, que é o calendário escolar, que vai ficar mais claro a gente perceber isso. Vem comigo. Quando a gente fala em ano letivo, a gente sabe que tem que ter no mínimo 200 dias. Beleza. E ele será organizado. Vai entrar ali final de janeiro, início de fevereiro, aí vai até junho, aí julho entra de férias, aí volta, vai até dezembro, né? Mais ou menos assim no país inteiro. Beleza, tá? Porém, todavia, contudo, principalmente em escolas rurais, mas não só nelas, porque a lei diz possibilidade até fora da escola rural, mas em escolas rurais acontece mais que essa organização desses 200 dias, ele é feito de uma forma não regular. Como assim? Ele não segue o calendário escolar oficial do município ou o calendário escolar oficial do estado, no caso, o estado do Alagoas. Não, porque ele vai seguir um calendário próprio a partir, por exemplo, dos períodos de safra e entre safra dentro daquela respectiva área rural. Então, aquele ano letivo será diluído. Por exemplo, o menino fica ali 60 dias, aí ele fica 20 dias na safra, né? Aí depois volta e estuda mais um pouquinho, aí depois para mais um pouco, tá? Essa organização também é possível e a gente chama essa organização de alternância regular dos períodos de estudos. O que você tem que compreender é a alternância é possível, mas o ano letivo precisa ser cumprido. E o que é o ano letivo? No mínimo 800 horas dividido em 200 dias letivos. Simples, tá? Cumpriu isso, essa alternância regular, né, ali do período de estudos, pode acontecer sem maiores problemas. De boa? Tranquilo? Show. Então você tem aí alternância regular, isso pode acontecer, acontece principalmente em área rural, pode acontecer também por climas, tá? É um local extremamente frio, poderia acontecer um período extremamente seco, em determinado local do país também pode acontecer. Então, essa alternância também pode acontecer. E aí a própria LDB vai falar, né, entre outras formas de organização. Ou seja, essas são organizações possíveis, existentes, mas outras formas podem ser
também criadas e organizadas. Esse rol é um rol meramente exemplificativo. De boa, de boa. Tá? Então, já concluindo esse aspecto, vamos ver o calendário escolar. O calendário escolar é o ano letivo, ele é independente do ano civil. Isso mesmo, um ano letivo pode inclusive começar em um ano e terminar em outro. Um ano civil e terminar em outro, sem problema, tá? Eu já vi isso acontecer por conta de greves de professores, por exemplo. Os professores entraram em greve e aí quando retornaram o ano letivo não dava mais para terminar naquele ano. Então começou em um ano civil e terminou em outro ano civil sem maiores problemas, tá? Ano civil e ano letivo não são sinônimos, beleza? Tá? Esse calendário escolar tem que se adequar às peculiaridades, como clima, questões econômicas, né? Sem com isso reduzir o número de horas previstas na LDB, né? No mínimo 800 horas, certo? Esse conteúdo tem que se adequar à realidade desses estudantes, prioritariamente aos estudantes da zona rural, né? É óbvio que um currículo em uma zona rural precisa se adequar à realidade deles, né? E essa organização vai incluir, né, possivelmente, um calendário escolar próprio ali para determinadas áreas rurais em nosso país. Beleza? Para poder adequar isso, respeitando 200 dias letivos e no mínimo 800 horas. Ok. E atuando na zona rural. E aí, eu trago uma alteração da LDB que já tem aí 6 anos, vai para 7 anos, que foi uma alteração em 2014. Eu gosto dessa alteração, não pela alteração em si, mas porque com ela eu consigo fundamentar alguns conhecimentos que são extremamente necessários para, ao ler qualquer legislação educacional, consiga compreender sem que o examinador te engane na hora da prova. Por isso que eu gosto dessa legislação. Olha o que ela diz. Ela fala assim, ó. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedida de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e da manifestação da comunidade escolar. Texto interessante, né? Mas é necessário a gente entender o que ele está falando. Vamos devagar. Primeiro, ele está falando sobre a abertura de escolas ou sobre o fechamento de escolas? Isso. Ele está falando sobre o fechamento de escolas. Quais escolas? Sobre o fechamento de escolas do campo, também chamada de escola rural, escolas indígenas e escolas quilombolas. O que ele está dizendo é o seguinte: para fechar qualquer escola rural, do campo, indígena ou quilombola, para fechar é necessário algumas coisas. Aí ele fala assim, é necessário ser precedida, ou seja, acontecer antes desse fechamento, precedida uma manifestação, olha que lindo isso, do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Eu acho muito interessante que boa parte dos colegas professores que estudam, vão trabalhar na área de educação, já estão há anos na educação, tiveram formação superior, já estudaram inclusive para concurso público, né? Já estudaram muito, mas não conseguem compreender o significado dessa frase. Uma manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Interessante isso, não é? Primeira coisa que tem que identificar, então, é o órgão normativo do quê? Do respectivo sistema de ensino. E o que é respectivo sistema de ensino? Existe mais de um sistema de ensino? A resposta é sim,
existe mais de um sistema de ensino. A educação brasileira não é organizada igual ao Sistema Único de Saúde. Quando a gente vai para a saúde, o SUS, nós temos o Sistema Único de Saúde. É um sistema único. Quando a gente vai para a assistência social, existe um sistema único também. Sistema Único de Assistência Social. É um sistema único. Mas quando nós vamos para a educação não tem um sistema único de educação. Não tem. Na verdade, ela é organizada em diversos sistemas de ensino. A grande pergunta é, quais sistemas de ensino são esses? E aí, se você sabe essa resposta, é muito bom, porque você já está tendo um caminho formativo adequado. Se você ainda não tem essa informação, saiba que essa informação ela é extremamente importante para que você consiga compreender as legislações educacionais e mais, e o que é o mais importante nesse momento, acertar as questões de prova. Quando nós falamos sistemas de ensino, nós estamos falando sobre a organização político-administrativa de nosso país. Então, nos seus respectivos sistemas de ensino é porque um município tem o seu sistema de ensino municipal. Ou melhor, ele pode ter o seu sistema de ensino municipal. O Estado tem o seu sistema de ensino municipal. Então, Alagoas tem um sistema estadual de ensino do Alagoas. É o sistema de responsabilidade do Estado. Sistema de ensino federal. Sistema de ensino federal organizado pelo governo federal. Por exemplo, as universidades federais estão no sistema federal. Os institutos federais se encontram no sistema federal. Então, o seu respectivo sistema de ensino. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se essa escola quilombola for uma escola municipal, é necessário que o órgão normativo manifeste-se dentro do próprio sistema municipal de educação. Então, se essa escola quilombola é de um respectivo município, o órgão normativo deste município, desse sistema, que precisa se manifestar. Só que aí vem a pergunta. Beleza, professor, eu entendi que o sistema é do município, do estado federal, do distrito federal, né? Cada um tem o seu respectivo sistema de ensino. Beleza, tá? Mas o que é esse órgão normativo? Esse órgão normativo é o órgão que delibera, é o órgão que normativa. E quem é, professor? Esse órgão normativo é ninguém mais, ninguém menos do que o seu queridíssimo e amatíssimo Conselho de Educação, em cada respectivo sistema de ensino. Então, quando nós falamos sobre uma escola quilombola municipal, para ela ser fechada, é necessário que o respectivo órgão normativo daquele município, ou seja, o Conselho Municipal de Educação, se manifeste querendo esse fechamento. Beleza? Se é uma escola estadual, então já não está mais no sistema do município, está no sistema do estado. Então é necessário que o respectivo órgão normativo daquele sistema estadual se manifeste, ou seja, o Conselho Estadual de Educação se manifeste para o fechamento daquela escola. Se é uma escola indígena, e escola indígena, em regra, é em campo federal, então está no sistema federal, por mais que possa ter convênio e tal, mas em regra é algo federal, então para o fechamento é necessário que o órgão normativo do sistema federal se manifeste. E que órgão normativo é esse? É o Conselho Nacional de Educação. Entendemos? Então, compreender isso é fundamental. Compreender que um sistema existe e dentro desse sistema há uma organização e dentro dessa organização há um fundamento básico chamado órgão normativo, que em regra é o respectivo conselho daquele sistema. De boa? Então agora fica mais claro a leitura. Olha o que ele fala. O fechamento da escola do campo indígena quilombola será precedida de manifestação desse órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação. Secretaria de Educação da onde? Do respectivo sistema de ensino. Então, resumidamente se é uma escola estadual, uma escola quilombola estadual, a Secretaria de Educação vai fazer os cálculos dela e fala, essa escola quilombola do estado precisa fechar.
Mas não é a Secretaria de Educação do Estado que decide, não. A Secretaria de Educação do Estado vai levar essa proposta ao Conselho Estadual de Educação, que, dando parecer positivo para o fechamento, aí sim pode fechar. Se o Conselho não der o parecer positivo, essa escola não será fechada conforme a lei. Então, dentro do sistema eu tenho uma secretaria, eu tenho um conselho, eu tenho possivelmente conferências, eu tenho possivelmente fóruns de educação, eu tenho as próprias escolas, né? Eu posso ter regionais de educação, secretarias, subsecretarias de educação, tudo dentro do mesmo sistema de ensino que organiza todo esse mérito. Entendemos? Beleza? Então, a educação básica, ela é subdividida em sistemas de ensino, onde cada sistema tem a autonomia para exercer as suas funções, desde que respeite os aspectos legais do processo, incluindo o que é determinado aqui na LDB. Partindo daí, nós vamos agora começar a desmiuçar essa educação básica. Como nós vimos, a educação básica, ela é organizada em educação infantil, em ensino fundamental e em ensino médio. Beleza? Então a gente precisa compreender os elementos que definem cada uma delas, tá? Cada uma delas. Muito tranquilo, mas é importante. Primeiro, a educação infantil. Bora lá. Quando a gente fala sobre educação infantil, ela vai desenvolver uma educação integral da criança, só para os encargos de consciência. Quando nós falamos em educação integral, não é sinônimo de escola de tempo integral. Não é sinônimo. Escola de tempo integral é uma escola onde que a carga horária diária mínima é de 7 horas. Aí é uma escola de tempo integral. Em uma escola de tempo integral, há uma melhor possibilidade de ofertar uma educação integral. Mas a educação integral não se trata do tempo que a criança permanece na escola. Beleza? Então, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. Se é um desenvolvimento integral, nós estamos falando então dos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, conjuntamente com a ação da família e da comunidade, né? Nós temos aqui essa perspectiva do desenvolvimento da educação integral já há algum bom tempo, né? Entre os principais teóricos, eu gosto muito do Vallon, né? Do Henri Vallon, que vai tratar sobre essa educação integral, sobre esse desenvolvimento. Atualmente nós temos as questões socioemocionais sendo trazidas também para a discussão pública sobre o processo educacional, que se encontra claramente dentro dessa educação integral. Então, educação integral é o foco da educação infantil, bem tranquilo, né? E essa educação infantil, ela será organizada, ela será oferecida em 2 momentos. No primeiro momento, nós chamamos isso de creches ou entidades equivalentes. Tá? A lei já usa o termo creche, certo? Mas existe historicamente outros possíveis nomes aí para essa perspectiva, como por exemplo jardim, tá? Que é uma perspectiva mais escola novista, tal. Mas o termo adequado atualmente é creche. Creche. As creches são para crianças de até 3 anos de idade. Então, criança de 0 a 3 anos, quando estão em ambiente escolar, estão em uma creche que faz parte da educação infantil, que é uma etapa da educação básica, que é um nível da educação escolar brasileira. De boa? Tranquilo? Além da creche, nós temos a pré-escola. A pré-escola. A pré-escola é para as crianças de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Atualmente, a LDB determina que há obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 a partir dos 4 anos. Então, a pré-escola passa a ser obrigatória, tá? Passa a ser obrigatória. De boa? Então, ó, creche, 0 a 3, não há obrigatoriedade de matrícula.
Pré-escola, 4 e 5 anos, a obrigatoriedade de matrícula. De boa? Tranquilo? Ok. E aí começa a ter algumas perguntas que a gente precisa ter as respostas, porque o examinador irá fazer essas perguntas na hora da nossa prova. Em uma educação infantil, as crianças na educação infantil, elas irão passar por avaliação? Sim ou não? A resposta é sim, professor. Elas vão passar por avaliação. É óbvio que essas crianças passam por avaliação. Só que aí vem uma outra pergunta. Essa avaliação, esse modelo avaliativo, seja ele qual for, essas perspectivas avaliativas, são fundamentais para definir sobre a aprovação dessa criança ou sobre a retenção dessa criança na série a qual ela está? A resposta é não, não mesmo. Ou seja, será feito sim a avaliação, mas essa avaliação é sem objetivo de promoção. Ok? As avaliações na educação infantil não têm como objetivo a promoção e, obviamente, se não tem a promoção, também não tem ali como objetivo, ou melhor, como o ato de não alcançar o objetivo, a retenção. Tranquilo? Tem avaliação, mas sem objetivo para promoção. De boa? Ou o examinador vai falar que não tem avaliação, tá errado, porque tem, ou ele vai falar que tem avaliação, e essa avaliação tem como objetivo a promoção dessa criança na educação infantil, também está errado. Por quê? Porque não tem como objetivo. E aí vem a pergunta, tá, professor, mas por que não tem o objetivo de promoção? É porque os menininhos são muito pequenininhos? Pode até ser por isso, mas não é isso que está expresso na lei. O que está expresso na lei é o seguinte: o motivo pelo qual não tem objetivo de promoção a avaliação feita às crianças da pré-escola, da educação infantil, é que o único motivo que leva a criança a entrar no primeiro ano do ensino fundamental é a idade de 6 anos. 6 anos. Coloquei até na observação, ó. Para entrar no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, que atualmente é de 9 anos, para entrar no primeiro ano de ensino fundamental só precisa uma coisa. O quê? A idade de 6 anos. Se a criança participou da pré-escola ou se ela não participou da pré-escola, não interessa. Ela alcançou 6 anos de idade, ela vai entrar no primeiro ano do ensino fundamental. É a única coisa. Tem 6 anos, ensino fundamental. Primeiro ano do ensino fundamental. Simples assim. De boa? Tranquilo? Show! Qual é a carga horária da educação infantil? Você já sabe. No mínimo anual de 800 horas, dividida em no mínimo 200 dias letivos. De boa? Tranquilo? Tá? No mínimo, essa carga horária, né, seja de 4 horas diárias. Para o turno parcial, é no mínimo. É no mínimo, pode ser mais. Mas no mínimo, 4 horas diárias para uso turno parcial e 7 horas diárias para jornada integral. Tá vendo? Ó, escola de tempo integral é definida por uma jornada integral de pelo menos 7 horas diárias. De boa? Tranquilo? Show, show. E aí, na educação infantil, entra um ponto que, caso o examinador queira cobrar, derruba meio mundo de gente. Um ponto verdadeiramente preocupante, né, para fins de prova, mas só para aqueles que não se atentam a esse detalhe. Você vai bem, com certeza, caso o examinador o cobre. Que é a questão da frequência escolar. Frequência escolar. Nosso senso comum de profissional da educação, quando nós pensamos em frequência escolar mínima, já vem logo aquela resposta em nossa mente. Frequência escolar mínima é de pelo menos 75% da carga horária, ou seja, do ano letivo. Então, a frequência escolar mínima é de 75%. É isso que vem na nossa mente. Essa informação não está de toda errada. Porém, se você aplicar essa informação
na educação infantil, o item fica errado. Ou, se você aplicar essa informação a toda a educação básica, o item também fica errado. Por quê? Porque essa informação de pelo menos 75% é para o ensino fundamental e para o ensino médio. É no ensino fundamental e no ensino médio que a carga horária mínima é de pelo menos 75%. De pelo menos 75%. Beleza? Para que esse jovem, essa criança não seja retida. É de pelo menos 75%. Ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, não. Na educação infantil, mais especificamente na pré-escola, a carga horária mínima é de 60%. Na pré-escola, a carga horária mínima é de 60%. Preste atenção nisso. É pré-escola. Não é na educação infantil. Se o examinador fala, na educação infantil a carga horária mínima é de 60% de frequência, é errado. Porque educação infantil entra pré-escola e creche. A creche não tem essa carga horária mínima. Não tem. Isso aqui é só para a pré-escola. Para o item estar correto, ele tem que deixar claro. Essa é a carga horária da pré-escola. Carga horária mínima de frequência mínima 60% na pré-escola. Mas, professor, e se esse menino não comparecesse 60% pelo menos, o que acontece? A resposta é nada. Ele vai para o ensino fundamental do mesmo jeito, porque o único motivo que leva ele ao primeiro ano do ensino fundamental é a idade mínima de 6 anos. Beleza? Tá? Na prática, dá para você fazer uma pressãozinha aos pais. Fala, pai, traz o menino. Né? Tem ali 60% de frequência. Certo? Mas, tirando isso, nada irá acontecer. Por quê? Porque quando essa criança tiver 6 anos de idade, ela vai ali entrar no primeiro ano do ensino fundamental. De boa? Entendeu? Então, quais são os peguinhas aqui? Ele generalizar, falar assim, na educação básica, já está errado. Porque na educação básica, para ser na educação básica, tem que ser a mesma regra para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Beleza? Primeiro ponto. Outro ponto que ele vai fazer, continuar generalizando, só que de forma menor. Ele vai falar assim, na educação infantil, 60% de frequência. É errado. No mínimo 60% de frequência. É errado. Porque não é educação infantil, mas sim na pré-escola. Mas sim na pré-escola. De boa? Coloquei na observação aí para vocês também. Beleza. E aí, nós vamos ver agora regras comuns ao ensino fundamental e ao ensino médio. Então, nós vimos até aqui definição básica da educação infantil, os principais elementos dela. Agora nós vamos ver o que é comum no ensino fundamental e no ensino médio. O que é comum. Depois, nós vamos ver características do ensino fundamental e depois características do ensino médio, atualmente mais conhecido como o novo ensino médio. Né? Também vamos ver características dele. De boa? Tranquilo? Show! Então, aplicável ao ensino fundamental e médio, beleza, tal. Qual é a carga horária? Bem tranquilo, tu já sabe, a carga horária mínima anual será de 800 horas distribuídos por, no mínimo, mínima anual de 800 horas, distribuída em, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar. Então, no mínimo 800 horas, dividido no mínimo em 200 dias letivos. Bem tranquilo, né? Aí ele vai acrescentar, coisa que na educação infantil ele não falava. Ele fala assim, excluído o tempo reservado aos exames finais, caso ele venha a existir, caso essa possibilidade de exames finais seja utilizada no respectivo sistema de ensino, naquela escola daquele sistema de ensino, ou naquela escola privada que também é regida aqui pela LDB, tá? Os exames finais não entram. O que ele está falando aqui é um modelo que ainda acontece, mas está cada vez menos, que é a ideia da semana de prova. Não, essa semana é só prova. Se isso acontecer numa escola, pode ter. Lógico que pode existir a semana só de prova, nada impede.
Agora você precisa entender que essa semana de prova não será caracterizado como dias letivos. Então ele não será contado dentro das 800 horas de no mínimo 200 dias letivos. Beleza? Tá? Não será contado. É por isso que muita escola que quer ter a semana de prova, mas quer que seja contado, o que eles costumam fazer? Eles falam assim, não, nós vamos ter aula, primeiro horário, segundo horário, e depois do segundo horário, aí é a prova. Então teve aula, teve ano letivo, e aí a prova, naquela semana. Então nesse dia não foi caracterizado exames finais. Então, se não foi caracterizado, vai ser como um dia letivo. O que a gente tem que levar para a prova é, no mínimo 800 horas, no mínimo 200 dias letivos, não sendo contados os exames finais, caso eles venham existir. De boa? Tranquilo? Show! Só que aí, nós tivemos reformas bastante importantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileiras. Reformas bastante relevantes, essa reforma veio juntamente com o que nós chamamos de novo ensino médio, ou seja, reforma do ensino médio. Tá? E entre essas reformas, nós temos a ampliação desta carga horária, principalmente para o ensino médio, de forma obrigatória. Sim, para conseguir aplicar de fato o que o novo ensino médio pede, é necessário ampliar a carga horária. Sem ampliação da carga horária, não tem como aplicar de fato aquilo que o novo ensino médio pede. É por isso que a lei vai dizer, olha bem, trouxe aqui para vocês, a carga horária mínima anual, que trata o inciso 1º do CAPES, ou seja, mínimo 800 horas, deve ser ampliada de forma progressiva. Aonde? No ensino médio. Nada impede também de ter uma carga horária maior no ensino fundamental. A LDB só não diz. A LDB fala, no mínimo 800 horas. Pode ter mais no ensino fundamental. O que não pode é ter menos. Mas no ensino médio, a LDB vai dizer, essa carga horária tem que ser ampliada. E tem que ser ampliada para, olha que lindo, 1.400 horas. 1.400 horas. Você pega 1.400 dividido ali por 200, vai dar 7. Ou seja, escola de tempo integral com a carga horária mínima de identificar uma escola de tempo integral que é 7 horas. Então ele está dizendo que o ensino médio deve ser ampliado para uma carga horária de 1.400 horas. Beleza? Tá? Agora preste atenção no termo, ele fala assim, ó, de forma progressiva. De forma progressiva. De boa? De forma progressiva. O que é essa forma progressiva? Essa forma progressiva significa que eu não tenho uma data limite para isso acontecer. Eu sei que ela tem que acontecer de forma progressiva. Só que aí ele vai dizer, beleza, de boa, tá? De forma progressiva. Mas, porém, todavia, contudo, vocês, sistemas de ensino que atuam no ensino médio, devem ter pelo menos, cadê? 1.000 horas, pelo menos 1.000 horas anuais, pelo menos 1.000 horas anuais, no prazo máximo de 5 anos. No prazo máximo de 5 anos. Se a lei é de março de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. É o prazo máximo para que os sistemas de ensino que têm ensino médio se adequem ao mínimo da carga horária que solicitada, que é de pelo menos 1.000 horas. De pelo menos 1.000 horas. Então, a partir de 2022, o ensino médio, a definição de ano letivo do ensino médio, já não será mais aplicada a definição de 800 horas, no mínimo 800 horas, mas sim, no mínimo 1.000 horas, porque a partir daquela data, essa regra entra em vigor. Porque ele deu um prazo de 5 anos. De boa? Tranquilo? Show?
Beleza, foi. Tá? Então, essa é uma importante mudança no ensino médio, que é a perspectiva da carga horária. Tá. Dentro desse modelo do ensino fundamental e do ensino médio, é possível existir o que nós chamamos de progressão parcial, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Não acontece em toda a educação básica, não. Apenas no ensino fundamental e no ensino médio. A perspectiva de progressão parcial. O que é essa progressão parcial? Essa progressão parcial, ela costuma ter ali um apelido nas escolas. É a famosa dependência. Como assim dependência, professor? O aluno estudou ali no 7º ano do ensino fundamental, beleza, tal, e aí chegou no final da série dele, e aí o conselho escolar, depois ali foi ver as notas, falou assim, ele passou em tudo, mas não passou em geografia. Então, se ele não passou em geografia, caberia retenção, beleza? Caberia retenção. Porém, todavia, contudo, aquela escola, aquele respectivo sistema de ensino, pode ter a progressão parcial, que é o seguinte, o conselho escolar decidiu o seguinte, não, ele não será retido, ele vai ser aprovado para o 8º ano, ele será então ali, irá para o 8º ano, mas ele terá que fazer geografia do 7º ano novamente, dentro desse modelo de progressão parcial. Ou seja, ele ainda fica dependendo aquela matéria, tá? Ele ainda fica tendo que estudar a geografia do 7º ano, certo? A LDB só fala sobre a progressão parcial, não diz como que ela deve ser aplicada. Ela só diz, poderá ter a progressão parcial, e a progressão parcial é isso. O aluno vai, mas ele fica ali devendo uma disciplina, 2 disciplinas ali do ano anterior, ou dos anos anteriores. Beleza? Isso é a progressão parcial. Para ter progressão parcial, tem algumas características. Primeira característica, ensino fundamental e médio. Só acontece nos dois. Segunda característica, é necessário nós termos, para que isso aconteça, que aquela escola esteja em um regime regular por série. Lembra das organizações da forma da educação básica que nós vimos? Que pode ter ciclo, formato não seriado, semestre, lembra? E série, lembra? Para que isso aconteça, essa progressão parcial, obrigatoriamente a escola tem que estar em um formato por série. Por série. É uma escola por ciclo. Se é ciclo, não é possível aplicar a progressão parcial. Para que haja progressão parcial, é necessário que seja série. Entendemos isso? Tranquilo? Fica aí com progressão parcial, porque daqui a pouco eu volto nela, comparando com uma outra progressão, que é a progressão continuada. Daqui a pouco eu chego nela e a gente compara aqui, tá? Beleza, então vamos continuar. Estamos no que é comum ao ensino fundamental e ao ensino médio. É comum também nelas existir o que a gente chama de classes de alunos e séries distintas. Lembra do modelo não seriado? Também é comum, pode acontecer tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Aqui, o perigo é o examinador tentar te enganar em alguns detalhes. Quando é que se pode ter uma classe de alunos não organizada por séries? Em quais disciplinas? A resposta mais correta é essa organização de alunos de séries distintas estarem tendo o mesmo curso, a mesma aula. É possível em todas as disciplinas. Essa é a resposta mais correta. Em todas as disciplinas. Mas, professor, a LDB ela vai falar que isso é possível em línguas estrangeiras e arte. Sim, a LDB deixa claro, ó, isso é possível, essa organização não seriada em língua estrangeira e artes. Só que ele com a LDB continua. Ou outros componentes curriculares. Ou seja, o que a LDB está fazendo
é apenas exclusivamente citando língua estrangeira e artes como exemplos. Como exemplos. Olha, em língua estrangeira e artes pode, mas língua portuguesa também, porque ela fala em outros componentes curriculares, matemática também. Ou seja, em todas as disciplinas é possível ter classes de alunos de séries distintas. De boa? Tranquilo? Show! Ainda no ensino fundamental e médio, já trocamos essa ideia ainda nessa aula, frequência escolar. No ensino fundamental e médio, a frequência escolar mínima exigida é de 75% do total de horas letivas para a respectiva aprovação. Ou seja, se aquela criança, aquele jovem, não alcançou esse 75% da carga horária prevista, ele será retido. Simples assim. Ele será retido. Por quê? Porque não alcançou o mínimo de frequência possível. Certo? A própria LDB teve uma mudança agora em 2019, uma mudança, acrescentou uma informação que diz o seguinte, que a escola ela passa a ser obrigatória a notificar, né, aí toda vez que esse número de frequência, ou melhor, esse número de faltas possíveis alcançar 30% do total, ou seja, dos 25% de faltas. Então, são 200 dias letivos, 25% de 200 dias letivos dá 50 dias letivos. Tá? Se alguém faltar 30% desses 50%, 30% vai dar uma média de 20 dias. Não fiz o cálculo não, mas vai dar essa média. Se essa pessoa faltar ali 20 dias, ou um pouquinho menos do que 20 dias, ela já precisa ser notificada, né? Notificar ali conselho de educação, tal, né? Conselho tutelar, já notificar para quê? Para que ela fique ciente, a família dela fique ciente que aquele número de faltas pode levá-la para a retenção, caso ela amplie, né, e chegue ali aos 25% que ela teria, passe esses 25% que seria possível sem a possível retenção por faltas. Beleza? Mas aqui nesse momento, mais para frente eu falo sobre isso, com mais detalhes, mas aqui nesse momento o que você tem que entender é frequência mínima 75%, se não alcançar retenção, ensino fundamental e ensino médio. Tendo isso, eu coloquei uma tabelinha só para que a gente perceba e analise essas características. Olha lá. Pré-escola, frequência mínima de 60%. Ponto. Não é para aprovação, é 60%. E não é o ensino infantil, não, é a pré-escola, beleza? Ensino fundamental, 75%. Para aprovação. Não alcançou, está retido. Ensino médio, frequência mínima de 75% para aprovação. Não alcançou, está retido. De boa? Tranquilo? Beleza? Tabelinha bem tranquilinha para facilitar a nossa vida na hora da prova. E aí, nós vamos entrar agora em regras específicas do ensino fundamental. Regras específicas do ensino fundamental. Que regras são essas? Olha lá, bem tranquilas. Ensino fundamental atualmente, 9 anos, duração de 9 anos. Início aos 6 anos de idade. 6 anos é o elemento principal que faz a criança entrar no ensino fundamental. 6 anos de idade. Né? É possível os sistemas de ensino, município, estado, tal, sistemas de ensino, desdobrar o ensino fundamental. O que é desdobrar o ensino fundamental? É organizá-lo em ciclos. É isso que ele está dizendo. Até coloquei entre parênteses para você. É possível de organizar isso em ciclos. Bem tranquilo, né? O ensino fundamental será presencial. Ele é presencial, essa é a regra, tá? Aí ele fala assim, sendo o ensino à distância, utilizado de forma complementar ou em situações emergenciais, como, por exemplo, um período pandêmico. Tranquilo? Beleza? É uma situação emergencial, mas a regra é que o ensino fundamental seja presencial. Essa é a regra. Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá? A jornada desse ensino fundamental é de pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Sim, né? 4 horas por dia, em 200 dias,
dá 800 horas aulas. Então, no mínimo, pelo menos é no sentido de no mínimo, pelo menos 4 horas de trabalho efetivo. Tá? Sendo progressivamente ampliado para o período de permanência nessa escola. Tá? Então, o LDB falou, olha, mas vamos ampliar isso aí. É no mínimo 800 horas, mas vamos ampliar isso aí. Certo? E esse ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Porque nós queremos o ensino fundamental também em tempo integral, mas não tem data, não tem uma pré-determinação de data dada aqui pela lei. Beleza, de boa, certinho. E aí, no ensino fundamental, e somente no ensino fundamental, pode acontecer uma tal de progressão continuada. Como a velha vaca mimosa dizia, nós vimos agorinha que existe uma tal de progressão parcial, lembra? E que a progressão parcial pode acontecer em escolas que são organizadas por séries, no ensino fundamental e no ensino médio. De boa? Tranquilo? Ok. Aqui, no ensino fundamental e exclusivamente no ensino fundamental, então não é para toda a educação básica e também não é para o ensino médio, é somente para o ensino fundamental, é possível ter uma tal de progressão continuada. O que é essa progressão continuada? Progressão continuada, primeira coisa, não é sinônimo de ciclo. Ciclo é uma coisa, progressão continuada é outra coisa. Uma das características da progressão continuada é que a escola seja organizada em séries. Para ter progressão continuada tem que ser série. Se é ciclo, não é série. Então aí já passa a ser coisas diferentes, logo de cara. Uma outra característica é que, quando nós falamos, vamos voltar aqui, quando nós falamos em série, o que define a série? Retenção ao final da série. De boa? Possibilidade de retenção ao final da série. Quando nós falamos em ciclo, possibilidade de retenção ao final do ciclo. Então, no ciclo é possível retenção. Quando? Ao final dele. De boa? Série é possível retenção. Quando? No final da série. De boa? E o que seria a progressão continuada? É simples. É pegar a organização por séries, mantém todas as características de séries, mas nessa escola onde se aplica a progressão continuada, não haverá retenção. É isso. Então o menino está na primeira série, terminou, ele vai para a segunda. Terminou, ele vai para a terceira. Terminou, vai para a quarta. Terminou, ele vai para a quinta. É isso. Não haverá retenção. Olha uma diferença entre o ciclo. No ciclo pode ter retenção ao final. Na progressão continuada não haverá retenção. É uma progressão que foi muito utilizada na década de 90. Eu estudei em uma escola que tinha progressão continuada. Tá? Foi muito utilizada, bastante utilizada ali. Hoje, você tem ali a preferência pelos ciclos. Tá? Os sistemas de ensino estão mais preferindo o modelo de ciclos. Porém, você tem que saber que essa progressão continuada existe. De boa? Tá? Ok. E aí eu criei uma tabelinha comparativa aqui para que a gente consiga visualizar bem essas duas estruturas. Existem dois modelos então, a progressão parcial e a progressão continuada. Parcial e continuada, são coisas diferentes. Tá? O que caracteriza cada uma delas? Na parcial, o aluno não fica retido na série anterior, mas fica devendo algumas disciplinas. Ele vai, mas fica devendo algumas disciplinas. O apelido mais comum em nosso país é dependência. Ele fica com dependência daquela disciplina. Ok? Tá? Então o aluno vai, mas fica retido. Isso é a parcial. Progressão continuada. O aluno não fica retido na série anterior. Ele simplesmente vai. Ele vai. Aprendeu. Não interessa se aprendeu, se não aprendeu, se desenvolveu habilidade, não desenvolveu habilidade. Não interessa. Na progressão continuada, no ensino fundamental, ele vai. Beleza? Preste atenção que ainda tem uma comparação entre as duas. Olha lá. Na parcial, obrigatoriamente, a escola tem que ser em seriação. Tem que ser em séries. Beleza? É igual na continuada. Na continuada,
também tem que ser em séries, tem que ser seriadas. Isso é algo comum entre as duas progressões. De boa? Porém, todavia, contudo, quando nós falamos da parcial, ela se aplica ao ensino fundamental e ao ensino médio. Ela é possível ser aplicada em escolas organizadas por séries no ensino fundamental e ensino médio. Quando nós falamos da progressão continuada, essa, por sua vez, é apenas e exclusivamente no ensino fundamental. Apenas e exclusivamente no ensino fundamental. De boa? Tá? Continuada é só para o ensino fundamental. Ok. E aí, nós encerramos essa análise geral do ensino fundamental. E aí eu chego no último ponto desta primeira aula sobre a LDB, que é o ensino médio. O ensino médio. E sim, você tem que saber o que a LDB fala sobre o ensino médio. Você tem que saber. Por quê? Porque foi as últimas alterações da LDB, das principais alterações da LDB, com a famosa reforma do ensino médio, que aconteceu lá no governo Temer, né? Foi aquele bafafá todo e tal. Tá aqui o resultado. E esse resultado ele é extremamente importante para fins de prova. Beleza? Tranquilo? Ok. O que a gente tem que saber sobre ele? Vamos lá, vamos devagar então. Primeiro, bem óbvio, o ensino médio é a etapa final da educação básica. Óbvio. O ensino médio tem uma duração, preste atenção nisso, ó, mínima de 3 anos. Não é uma duração de 3 anos. É uma duração mínima de 3 anos. Isso mesmo. Significa que o ensino médio pode ter mais anos. A LDB diz que é no mínimo 3, mas pode ser mais do que 3. Beleza? De boa? Ok. E aí começa a grande confusão que está na cabeça de muitos colegas professores. A forma de organização desse tal novo ensino médio. Preste atenção que o que eu vou falar aqui é o que a lei determina. Isso aqui não está acontecendo na prática ainda na maioria dos sistemas brasileiros, sistemas de educação do Brasil. Não está. Porque para isso acontecer na prática, de fato, é necessário várias coisas. Entre elas, uma carga horária mínima ali de 1.400 horas. Para acontecer de fato. Tá? Então, tem chão para isso aqui acontecer de fato ainda. Certo? Mas é importante a gente já compreender essa organização. E o que é essa organização? É o seguinte. O ensino médio, atualmente na LDB, será organizado em 2 conjuntos de habilidades, de conhecimentos, que os estudantes de ensino médio precisam desenvolver. No primeiro conjunto, a LDB vai chamar de Base Nacional Comum Curricular. Já ouviu falar nela, uma tal de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é para toda a educação básica a BNCC. Ela se aplica ao ensino fundamental, à educação infantil e também ao ensino médio, beleza? Só que a LDB vai dizer, para o ensino médio, essa Base Nacional Comum Curricular será organizado em 4 áreas. 4 áreas. Que 4 áreas são essas no ensino médio? Simples. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. O que eu estou dizendo é o seguinte, que conforme a regra da LDB, um jovem que está no ensino médio vai ter formação em linguagem e suas tecnologias. Linguagem é qualquer tipo de linguagem. Entra aí língua portuguesa, entra aí língua inglesa, entra aí artes, entra aí educação física. Beleza? Então, linguagens e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias.
ciências da natureza e suas teologias, química, biologia, ciências humanas e sociais, história, geografia, sociologia, perfeito? Então, isso aqui é a Base Nacional Comum. Todos os estudantes terão esta formação. Simples assim. De boa? Tranquilo? Ok. Mas, porém, todavia, contudo, além dessa formação, que eu quero que você entenda como formação básica no ensino médio, porque é da Base Nacional Comum Curricular, essa formação básica, ela será complementada. E ela será complementada através daquilo que a LDB vai chamar atualmente de itinerários formativos. Itinerários formativos. Ou seja, o ensino médio, além da formação básica, vai ofertar aos estudantes que eles escolham um itinerário formativo para que tenham uma formação bem mais ampliada sobre essa área do conhecimento. E quais são esses itinerários formativos? Os 4 que já se encontram na formação básica, exatamente os 4. Ele fala lá assim, ó, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica profissional. Ou seja, as 4 que estão na básica e acrescenta-se mais uma, que é a formação técnica profissional, que é aonde que os críticos sobre esse novo modelo mais batem. Falam que agora o ensino médio é tecnicista, porque tem formação técnico-profissional, tal. Né? Isso é aonde que os críticos mais batem. Mas o que a LDB está dizendo é, olha, o que nós vamos ter, além da formação básica, nós vamos ter itinerários formativos. No modelo prático, nós não temos hoje, mas eu vou tentar desenhar para vocês o que a LDB está dizendo, que é o seguinte. Olha, vamos supor que uma determinada escola, Escola Estadual Paulo Freire, que trabalha com ensino médio, é uma escola de ensino médio. Essa escola, ela obrigatoriamente tem que dar aos alunos que estão lá no primeiro ou terceiro ano, linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias e ciências humanas e sociais. Daquelas 1.400 horas, sabe aquelas 1.400 horas? Sabe? Tá? A maior parte daquela carga horária deve ser destinada a essas disciplinas. Ok? Ao conjunto dessas disciplinas. Além disso, esse estudante dessa escola poderá escolher um desses itinerários. Então vamos supor que a Maria escolheu o itinerário Linguagem e Suas Tecnologias, itinerário esse ofertado por essa escola. Porque as escolas não irão ofertar todos os itinerários, certo? Não é que não pode, é que é muito difícil ofertar todos os itinerários, tá? Mas vamos supor que nessa escola Paulo Freire, Linguagem e Suas Tecnologias, é ofertada esse itinerário. Além desse itinerário, é ofertado também a Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A Maria escolheu Linguagem e Suas Tecnologias. Então, o restante da carga horária, das 1.400 horas, o que sobrar daquelas 1.400 horas, tá? Que veio dentro desse processo, será encaminhado para a linguagem e suas tecnologias. Então, a Maria ela vai ter uma formação muito mais pesada, por exemplo, em artes do que os demais alunos. Ela vai ter uma formação muito mais estruturada em língua, em poesia, do que os demais alunos. Ela vai ter uma formação corporal, de linguagem corporal, muito mais esmiuçada, com mais detalhes, com mais carga horária do que os demais alunos. Porque os demais alunos que não escolheram esse itinerário vão ter essas formações sim, mas apenas a sua base nacional comum curricular. Beleza? Tá? E o restante da carga horária vem aqui para o itinerário formativo. Óbvio, né, que ainda dentro dessa carga horária total, você tem que ter ali, né, a carga horária destinada ao conhecimento local, né, à estrutura do conhecimento estruturado local. E tirando isso, você tem aqui os itinerários formativos que terá boa parte também desta
formação, né? Ou seja, a formação diversificada, né? Porque a LDB diz o seguinte, deixa eu voltar, a LDB diz o seguinte, quando a gente fala sobre currículo, nós temos a base nacional comum e nós temos uma parte diversificada. Então, essa carga horária de 1.400 horas e depois até mais do que isso, essa carga horária será dividida na base nacional comum, tem parte diversificada e aí, além disso, irá acrescentar o itinerário formativo. De boa? Quer que eu vou falar dessa parte diversificada um pouquinho mais para frente, tá? Só comentei aqui para não gerar dúvidas lá na frente. Beleza. Então, você tem aqui o itinerário formativo e ele irá escolher. Maria escolheu esse. Aí veio o João, e o João escolheu Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, além da base nacional comum, que são aquelas 4, ele vai ter uma formação muito mais ampliada em História, em Sociologia, em Filosofia, em Geografia. Você está entendendo? Beleza? E além disso, essa escola pode ofertar, não necessariamente ela deve ofertar, mas ela pode ofertar um itinerário que é o da formação técnica profissionalizante, técnica profissional. Tá? Então, o estudante que escolher no itinerário formativo uma formação técnica profissional, ele terá uma carga horária de formação técnica profissional, mas ele ainda terá toda a base nacional comum. Tá? Linguagens, matemáticas, ciências, ciências humanas e sociais aplicadas. De boa? Tranquilo? Tá? Então, é assim que irá funcionar. Partindo daí, a gente tem que entender o seguinte, o ensino médio, o novo ensino médio, não é um ensino tecnicista. Não faz sentido ser um ensino tecnicista. Não tem elementos históricos sociais de uma educação tecnicista. Não. O que nós temos é um itinerário de formação técnica como opção dos estudantes e opção dos sistemas de ensino em ofertar, juntamente com outras formações que são os próprios itinerários formativos dentro do seu respectivo sistema de ensino. Aquele sistema de ensino pode escolher uma formação técnica ou não. Tá? O estudante pode escolher ter aquela formação técnica ou outro itinerário, certo? Com uma formação mais ampla, um conhecimento amplificado sobre aquela área específica. De boa? Quais são as características desse novo ensino médio? Tá? Bem tranquilo. Haverá uma parte diversificada nesse currículo, né, do ensino médio, tal, como todo, levando o contexto histórico, social da própria cultura local, bem tranquilo. Né? A Base Nacional Comum Curricular obrigatoriamente terá estudos de educação física, arte, sociologia e filosofia. Preste atenção. É obrigatório essas disciplinas na Base Nacional Comum Curricular. Mas não está dizendo que, por exemplo, sociologia irá acontecer nos 3 anos do ensino médio. Não está dizendo isso. Está dizendo que durante o ensino médio ele terá sociologia. Todo mundo terá filosofia. Mas não está dizendo que terá filosofia durante os 3 anos. Não. A organização poderá ser diferente. Beleza? Educação física. Todo mundo terá educação física. Mas não está dizendo que terá educação física nos 3 anos. Kennedy, mas também não está dizendo que não vai ter, verdade? Também não está dizendo que não será nos 3 anos, será só em 1 ou só em 2. Não está dizendo isso não. Mas você precisa ter essa informação, tanto para fim de prova, quanto para a sua prática dessas disciplinas nesse novo modelo do ensino médio, porque ele vai dizer o seguinte no tópico 3 que eu organizei aqui para vocês, ó. Sendo obrigatório que a língua portuguesa e a matemática aconteça nos 3 anos do ensino médio. Então, o que é obrigatório durante os 3 anos? Língua portuguesa e matemática. É isso que a LDB diz hoje. O obrigatório, durante os 3 anos, língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas tem que ter? Tem que ter. Tem que ter. Até as não citadas aqui, como história, geografia, biologia, física. Todas as disciplinas têm que ter. Mas em nenhum momento a LDB está dizendo que elas serão nos 3 anos. E também a LDB não está afirmando que será só em 1 ou 2. Não está afirmando isso. O que a LDB está afirmando é que, obrigatoriamente, língua portuguesa e matemática será nos 3 anos.
O obrigatório é língua portuguesa e matemática. As demais disciplinas, portanto, por não estar expresso, não tem essa obrigatoriedade. Beleza? Ok. Terá no ensino médio obrigatoriamente língua inglesa hoje. Então, isso é uma mudança da LDB também na reforma do ensino médio. Né? Anteriormente falava uma língua estrangeira, tá? Atualmente não. Obrigatoriamente no ensino fundamental, a partir do 6º ano do ensino fundamental e no ensino médio, a língua estrangeira é o inglês, obrigatoriamente. Sendo possível uma segunda língua estrangeira, caso a escola tenha estrutura para ofertar essa segunda língua. Tá? Tá sendo possível, tendo essa estrutura, pode ofertar uma segunda língua. E essa segunda língua, preferencialmente, será o espanhol. Mas olha que é uma preferência e não uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade, língua inglesa no ensino médio, no ensino fundamental também, do 6º ao 9º ano, língua inglesa, obrigatório. De boa? E no ensino médio, poderá, caso tenha estrutura e condições para isso, ofertar uma segunda língua estrangeira. E essa segunda língua estrangeira, preferencialmente, não é obrigatório, é uma preferência que seja o espanhol. Tá? O currículo do ensino médio vai considerar toda a formação integral do aluno, é bem tranquilinho isso, formação integral do aluno deve ser considerada, todo modelo de educação integral tem que ser colocado lá, né? Todos esses conteúdos e metodologias, por isso que ele fala assim, ó, linguagem e suas tecnologias, por exemplo, ciência e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Aí ele fala, ciências humanas e sociais aplicadas. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que toda essa educação precisa ser em atividades práticas e teóricas. Temos que fugir somente da teoria e levar também para a perspectiva prática dessas disciplinas. Tá? Bem importante. Buscando o domínio dos princípios científicos, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, né? Vinculados a isso. E aí tem um ponto que já caiu em prova e você tem que saber que é o seguinte. Vou até ler com você, tá no 7. Ó. O sistema de ensino, mediante disponibilidade de vaga, ó, o sistema de ensino, se é o estadual, sistema estadual, se é o federal, sistema federal. Beleza? O sistema de ensino, mediante disponibilidade de vaga na rede, tem a vaga está lá, mediante disponibilidade de vaga, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio, ou seja, Maria já concluiu o ensino médio neste modelo, fez toda a base nacional comum curricular, levando em consideração a parte diversificada, fez tudo, mais um itinerário formativo. Maria tinha feito, e foi o que ela fez, o itinerário em linguagem e suas tecnologias. Beleza? Então, se Maria concluiu e tendo vaga, esse sistema de ensino poderá ofertar para Maria ou para qualquer outro estudante que concluiu o ensino médio, cursar mais um itinerário formativo. Maria, depois de linguagem, ela falou, gostei, quero mais um itinerário para desenvolver a minha habilidade de linguagem, quero fazer mais um itinerário. Vou fazer agora o itinerário de ciências humanas e sociais aplicadas. Beleza? Para que eu tenha um conhecimento maior de mundo, para na hora que eu escrever as minhas poesias, que irão se tornar belíssimas músicas. Né? Então, ela tem ali essa possibilidade de fazer um novo itinerário. É um novo itinerário. Então, todo mundo terminou o ensino médio, fez um itinerário. Se tiver vaga, pode fazer mais um itinerário. Se tiver vaga. Beleza? Tranquilo? Show. Esse itinerário, seja ele qual for, qualquer um dos 5 lá. E o tópico 8, ele fala do último itinerário, que é a questão técnica profissional, itinerário de formação técnica profissional. Ele fala o seguinte, nesse itinerário da formação com ênfase técnica profissional, caso o sistema de ensino opte por ele, né, esse sistema de ensino deve identificar o setor produtivo a qual aquela localidade daquela escola está incluído. Está incluído. E ao conhecer isso, ele vai conhecer, obviamente, quais são as demandas
do mercado que necessita de profissionais técnicos, profissionalizantes, técnicos, para atuar naquela respectiva área. E para isso, esse sistema de ensino poderá criar uma vivência prática no trabalho desses estudantes enquanto estão fazendo o itinerário de formação técnica profissional. E para fazer essa vivência prática, olha o que ele fala, ele pode, né, fazer no setor produtivo, ou seja, ir diretamente a uma empresa, ir diretamente a uma fábrica, ir diretamente a uma fazenda, ir diretamente no local onde que tem o setor produtivo, ou em ambiente de simulação, criar um próprio ambiente de simulação para aquilo, né? Então é uma formação técnica em questões agrárias, criar um ambiente simulado para questões agrárias, ou até mesmo buscar apoio, né, e contratos e acordos com fazendas, chácaras, sei lá das quantas, que trabalham com essa formação agrária na região, tá? Estabelecendo assim parcerias para essa formação. Bem interessante isso, é um dos elementos que eu mais gosto quando a gente fala desse novo formato de formação técnica profissionalizante, juntamente aqui com o ensino médio. De boa? Tá? E aí ele vai concluir dizendo o seguinte, beleza, nessa formação técnica profissionalizante, nessa formação técnica profissional, na técnica profissional, é possível, tanto que ele usa o termo possibilidade, é possível ofertar a esses estudantes concessão de certificações intermediárias. Concessão de certificação intermediária o estudante ainda não concluiu o seu itinerário, então ele ainda não tem uma formação técnica por completo, mas ele já recebe certificado, dizendo, ó, até aqui ele estudou, isso aqui ele já domina. Essa formação técnica, esse certificado técnico pode, não estou dizendo que vai, mas pode auxiliar esses estudantes a conseguir, por exemplo, emprego, trabalho, ou até mesmo desenvolver seus próprios negócios antes mesmo de concluir o itinerário formativo por completo. Então, é receber certificações anteriores ao diploma, né, anteriores ao diploma. É muito comum isso já em nível superior, naquela formação de nível superior de tecnólogo, é muito comum isso, né? O tecnólogo está lá formando, aí ele já fez uma determinada área, ele recebe uma certificação com carga horária, dizendo, ó, ele já concluiu isso aqui, nisso aqui ele já é capaz de trabalhar, já consegue exercer aquela função. Muito comum. No ensino médio, então, com itinerário de formação técnica, isso também será aplicado. Beleza? Tranquilo? Show? Tenho mais uma aula de teoria sobre LDB, que a gente vai gravar, e depois mais uma outra aula de exercícios sobre LDB, sobre essa disciplina, e aí você tem as outras disciplinas aqui para o concurso da Secretaria de Educação do Alagoas, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.